Olá, sou Vladispar História, atiro e entendo do assunto. A Suécia teve a sorte de não participar das duas guerras mundiais. No entanto, essa neutralidade sueca é mais uma neutralidade garantida pelo bom estado do exército sueco e pelo fato de que a Suécia, de qualquer forma, teve uma política ativa voltada a se defender dos vizinhos por seus próprios interesses. Vizinhos com os quais hoje tem ótimas relações, mas não podemos dizer o mesmo no século XIX e no início do século XX. É justamente com a Segunda Guerra Mundial que o panorama das armas leves muda drasticamente. Os suecos receberão da Finlândia um modelo de SVT-30 capturado justamente na Guerra de Inverno entre a Finlândia e a União Soviética. Eles perceberam muito rapidamente que os tempos haviam mudado e que era necessário adotar uma arma semiautomática para substituir os velhos Carl Gustaf. Essa arma semiautomática será a G42, também conhecida como Ljungman. Vamos então explorar a história dessa arma, porque, em particular, a patente do sistema de gás é muito importante para outra história que talvez todos nós conheçamos. Vamos lá. A história do Ljungman é uma história um pouco fragmentada. Não existe, por exemplo, um texto que conte bem o desenvolvimento dessa arma. E o seu criador, Erik Eklund, é um pouco um mistério nesse contexto, mas vamos tentar reconstruir o quebra-cabeça o máximo possível. A denominação oficial da arma é Gewehr M40 e 2 fuzil automático M40 e 2. E não como Ljungman, mas esse Ljungman não é o inventor da arma. Jacob Ljungman, nos anos 20, abriu uma empresa em Malmo, na Suécia, que se dedicava à produção de peças metálicas e a uma série de equipamentos para petróleo e gasolina. Bombas de gasolina, recipientes para gasolina e outras coisas do tipo. Em 1936, a direção da empresa passou para seu genro, marido da filha de Ljungman, Erik Eklund. Um engenheiro talentoso que registrou muitas patentes no mundo das bombas e da gasolina, especialmente nas postos de gasolina. O exército sueco, quando começa a Segunda Guerra Mundial, da qual lembramos que a Suécia não participa, mas observa com apreensão, estava equipado com os bons e velhos Carl Gustaf, rifles de ferrolho baseados na ação Mauser 93. Já vimos no passado as várias variantes dos Carl Gustaf, incluindo a última, a M38, que estava em uso naquele momento. No entanto, a Segunda Guerra Mundial verá o uso generalizado por ambas as partes, o eixo e os aliados, de fuzis semiautomáticos. Os vários experimentos com fuzis semiautomáticos, na verdade, já duravam décadas, porém foi somente durante a Segunda Guerra Mundial que veremos esse tipo de arma realmente sendo utilizado e adotado amplamente. Vou contar essa história para vocês, pois a G42 é claramente influenciada por dois projetos diferentes. Não sabemos exatamente como e por quê. Esse é o mistério da história que mencionei no começo. Mas para quem estuda armas de fogo e as analisa de perto, essas duas inspirações são absolutamente evidentes. A primeira influência é a do SWT-38 soviético. SVT-38, que depois se tornou SVT-40 arma que vimos recentemente no canal, fuzil que deveria substituir o Mosin Nagant em serviço no Exército Vermelho. Quando, em 1939, a União Soviética invade a Finlândia, os finlandeses capturam uma grande quantidade de armas e armamentos da União Soviética. E algumas dessas armas serão adquiridas por várias nações, incluindo a Suécia, para serem estudadas. Será justamente o SWAT-38 que convencerá os altos comandos suecos da necessidade de também se armarem com uma arma semiautomática. Foram tentadas conversões dos Mauser para o Carl Gustaf, no entanto, como a história bem ensina, não houve muitos projetos de sucesso que convertessem um fuzil de ferrolho em uma arma semiautomática. Era necessário um projeto radicalmente diferente que começasse do zero, e é aqui que entra em cena Erik Eklund. É bastante estranho pensar que essa pessoa nunca havia projetado armas de fogo antes, nem projetaria armas de fogo depois. Em um ano, que na verdade é um tempo recorde para o desenvolvimento de uma arma, ele conseguiu desenhar um fuzil, colocá-lo em produção e vencer um concurso do exército sueco. Um ano para esse tipo de arma é realmente muito pouco. Enquanto ele se inspira claramente na ergonomia, no funcionamento e no sistema de fechamento do SWT-38, o sistema a gás era radicalmente diferente. A G42 usa de fato um sistema de gases de ação direta, algo muito raro na época.
A tomada direta tem origens na França. Por volta do final do século XIX, os franceses já estavam, por volta do final do 800, os franceses já eram bem avançados, experimentando com uma série de designs de fuzis autocarregáveis. Os fuzis de Rossignol, na virada dos séculos, entre o final de 1800 e o início de 1900, utilizavam o que chamamos de ação direta dos gases. Um sistema no qual o gás passa por um tubo longo diretamente até o porta-ferrolho, que, sendo empurrado para trás, completará o ciclo da arma. Os franceses, muito mais à frente, desenvolverão essa ideia com o MAS-38 e os posteriores MAS-40 armas que eram destinadas ao uso na linha de frente, porém, cuja produção começará muito lentamente antes de ser interrompida pela invasão alemã. Eric Eklund parece ter tirado bastante do design do seu sistema a gás do fuzil de Rossignol e do MAS-38, isso é bastante evidente. No entanto, infelizmente, não existem ou não foram publicados até agora para o grande público documentos ou explicações adequadas. Da união desses dois designs, finalmente surgirá o AG-42. O AG-42 não verá combate, no entanto, muitos desses fuzis terão problemas, não eram perfeitos, por isso de 1953 a 1956 serão modificados e melhorados para se tornarem os AG-42B. A última parte da história do AG-42 é igualmente interessante. Novamente, não há uma ligação direta muito clara, mas é uma conexão bastante evidente para qualquer um que se interesse por armas de fogo. Eugene Stoner, aquele Eugene Stoner do AR-10 e do AR-15. De fato, na sua patente que descreve o seu sistema a gás, frequentemente conhecido como sistema Stoner, ele diz claramente que o seu sistema é uma melhoria dos sistemas de impingimento direto. E é muito interessante desse ponto de vista porque ele pega toda a parte da frente da tomada de gás, até chegar ao porta-ferrolho. Depois, o próprio porta-ferrolho é bastante diferente. Nos AR-15, portanto, nos M16, como bem sabemos, é quase idêntico ao do Ljungmann. E existem muitas fontes que citam o sistema a gás do R-10 e do R-15 como uma melhoria direta daquele do AG-42. Para entender um pouco melhor do que estamos falando, vamos mover a câmera e ver de perto como é feito. Depois, obviamente, vamos levá-lo para atirar. Então, vamos dar uma olhada neste incrível AG-42B, também conhecido como Ljungmann. Então, como vocês podem ver, é uma arma bastante longa, como esperamos de um fuzil de batalha daquela época. Vamos começar nosso tour, como sempre, pelas inscrições. Primeiramente, como vocês podem ver, temos um número de série com o ano de fabricação e o brasão do rei sueco. Como vocês podem ver, na verdade, em nenhum lugar está escrito que esta é uma AG-42, não há a denominação do modelo da arma. Então, aqui vocês já estão vendo um monte de coisas bem estranhas. Vamos começar do começo, porque até o início, a boca do cano em si é muito interessante. Na boca do cano, como vocês podem ver, temos primeiramente a massa de mira, montada nessa extensão fixada ao cano, cano que é perfurado. Provavelmente não é um compensador acoplado ao cano, mas sim o próprio cano que é perfurado para ajudar na compensação. De fato, veremos isso no teste de tiro. Esta arma recua suavemente e levanta pouco. Além disso, sob o cano, temos uma vareta de limpeza, que obviamente pode ser removida e usada para limpar a arma, por motivos bastante óbvios. Indo mais para trás, encontramos primeiramente o bloco de gás. Aqui há um pequeno furo com um tubo que vai até a porta-ferrolho. Neste modelo, ele não é ajustável de nenhuma forma, simplesmente existe o tubo e pronto. No entanto, devo dizer que ao disparar esta arma, como vocês verão, ele está realmente bem regulado. Depois uma presilha para, obviamente, prender a bandoleira. Voltando, um guarda-mão de comprimento total para segurar a arma, especialmente quando ela esquenta. E começamos a encontrar muitas coisas estranhas e interessantes. A primeira coisa realmente estranha é a alça de mira. Temos de fato uma alça de mira ajustável através desta roda. Veja como ele sobe e desce. Deste outro lado conseguimos ver um pouco melhor as indicações nesta janela. Temos de fato o ajuste para a distância de combate, 200, 300, 400, 500, 600, 700 metros. Até o máximo de 700 metros chega esse aparelho de mira. Muito peculiar, realmente complicado. É muito estranho.
Depois temos um monte de outras coisas, porque este é propriamente o porta-ferrolho da arma. E temos também o que vamos chamar de tampa antipó, um elemento para cobrir a arma, que também é a alça de carregamento. E não só isso. Desse outro lado, representa também uma espécie de arruela, não sei como chamar de outra forma, de borracha, que serve para desviar os estojos. Este é um tipo de borracha muito dura. Talvez quando foi produzida fosse um pouco mais macia, mas vocês sabem que a borracha com o tempo perde sua flexibilidade. Temos também um grande guia para os clipes. O guia também é cortado assim, porque assim podemos ver os dispositivos de mira. Essas duas extensões que parecem pequenos chifres servem para manipular essa tampa antipó, que também funciona como alavanca de carregamento. Interessante. Vamos ver como funciona. Por último, este é o elemento da trava de segurança da arma. Aqui está em modo seguro e aqui em modo de disparo. Serve também para desmontagem. Último detalhe sobre a coronha. Temos este elemento que, na verdade, serve para registrar uma série de operações de manutenção. Assim, sabe-se quais operações de manutenção e quando devem ser realizadas nesta arma. O carregador é realmente muito peculiar, pois este carregador é removível, mas era fornecido apenas um, com o risco de perdê-lo. Por isso, ele é fixado de forma dupla. É raro encontrar carregadores em que seja necessário pressionar tanto atrás quanto na frente para removê-lo. Aliás, essa é uma modificação feita no modelo B, porque o primeiro modelo não tinha um carregador tão complicado assim. E, aliás, em uma coisa que veremos depois, pequeno spoiler, em outra versão posterior dessa arma, isso volta a ser muito mais simplificado. Mas pressionando para trás e pressionando essa lingueta para frente, podemos remover o carregador. Como vocês podem ver, aqui tem a lingueta, vamos chamar de original, mas também tem essa lingueta elástica adicionada no próprio carregador. Provavelmente um dos carregadores mais complicados em termos de encaixe que já vi, mas repito, isso deve ficar dentro, isso não deve ser removido. Durante o teste de tiro, nós vamos removê-lo. Vocês vão ver isso, mas o uso militar é carregá-lo através das clipes de recarga. Então você tem um carregador e isso basta. Movendo a tampa de poeira para frente, vamos conectá-la ao porta-ferrolho. Como vocês podem ver, o porta-ferrolho está para frente neste momento. Fazemos a conexão. Vemos, aliás, o cão neste momento. Puxamos para trás e quando chegarmos ao final do curso, o porta-ferrolho se fecha. Agora, o porta-ferrolho se fecha com uma violência gigantesca. Honestamente, esta é uma arma que realmente é um perigo para os dedos. Se era o Garand que assustava vocês com o seu clipe e com o seu ferrolho, e muitos se machucaram adquirindo o chamado polegar do Garand, o Jungmann é uma guilhotina. É ainda pior. Há relatos de ferimentos graves. Manuseiem com muito cuidado. Vou mostrar novamente. Você pode puxar para trás e ele fecha imediatamente para frente. Como fazemos para deixá-lo aberto? Tudo isso também funciona mantendo-o aberto usando a trava de segurança. Se realmente colocarmos a trava de segurança, podemos fazer essa operação, mas como vocês podem ver, o ferrolho vai permanecer aberto. Agora vamos à desmontagem para ver como isso funciona. Vamos notar algo interessante. Volte, fique para trás, isso, muito bem. Vemos o cano da arma e vemos a entrada do gás. Aqui nada está se movendo neste momento. Este, na verdade, é o tubo. É o mesmo tubo que começa no orifício do cano. O tubo de gás que vai liberar os gases dentro desta pequena abertura do porta-ferrolho. Uma abertura que, como vocês podem ver, não faz nada. Literalmente, esta extensão se encaixa com esta, criando uma espécie de pequeno pistão, de certo modo liberando os gases diretamente aqui no porta-ferrolho e neste espaço força ele a recuar. Vemos também a face do ferrolho e o ejetor da arma. Realmente interessante como vocês podem ver como funciona. Desativamos a trava de segurança e empurramos o ferrolho para frente. A forma como isso acontece é muito violenta. Não consigo enfatizar isso o suficiente. Agora, para desmontá-lo, primeiro podemos garantir que o cão está armado, porque isso nos ajuda muito. Vamos movê-lo um pouco para frente, não sei nem como chamar isso, a tampa contra a poeira, o mecanismo de carregamento, esse elemento. Mas vamos um pouco mais à frente e colocamos a trava de segurança mais ou menos no meio, o que remove todo o bloqueio da segurança. Assim podemos acompanhar este elemento, justamente este guia com a mola de retorno
ferrolho, porta-ferrolho, aqui estão eles. Vamos analisar todos esses componentes. Observem a arma desmontada e esses trilhos longos. Este é o cão da arma. Simplesmente, obviamente, funciona de maneira exclusivamente semiautomática, então apertamos o gatilho, quando a arma recua, o cão engata, preciso soltar o gatilho. Para reativar o sistema de desconexão é muito simples, nossa tampa, barra, o mecanismo de carregamento é toda essa parte aqui. Como vocês podem ver, aqui tem um gancho que, podendo se mover, vai engatar no próprio porta-ferrolho. É por isso que, quando o porta-ferrolho está para frente, precisamos mover a alavanca para frente, que vai se engatar com essa lingueta. Então isso desliza por baixo dela. Sem o ferrolho, vou mostrar para vocês. Movemos para frente e aqui está, ele vai se engatar ao porta-ferrolho. Dessa forma, as duas peças ficam unidas. No entanto, quando você pressiona esse elemento, o porta-ferrolho se solta. Este elemento, como vocês podem ver, pode ser pressionado para dentro e, em particular, ele impacta este outro elemento que faz parte da trava de segurança. Como vocês podem ver, se eu girar, a trava entra ou não, dependendo se a trava está desativada. No momento em que puxo para trás a tampa superior, a alavanca de carregamento, eu pressiono essa lingueta. Isso libera o porta-ferrolho enquanto ativei a trava de segurança para mantê-lo aberto. Chegam ao fim do curso, mas não o suficiente para liberá-lo. Como podem ver, estou puxando o ferrolho para frente, tampa superior do ferrolho. Mas essa lingueta não foi pressionada porque aqui o formato da trava muda. Como podem ver, há um espaço vazio. No momento em que eu a desativo, posso levar o porta-ferrolho para frente, é isso que faz ele avançar. Tudo isso é movido pela mola de recuperação, com esse guia de mola duplo e estranho, que na verdade são duas molas. Uma guia, uma mola central muito forte, essa mola bem simples. E aqui vocês veem a claríssima influência do SVE. Repito, como contei para vocês, os suecos receberam dos finlandeses um SVT-38 em particular. E então, essa parte do ferrolho é fortemente baseada naquele design de ferrolho e porta-ferrolho. O ferrolho é um simples ferrolho oscilante, notamos neste momento o porta-ferrolho. Se montarmos novamente o ferrolho por um instante, podemos apreciar como ele oscila. Aqui está, esta é a posição destravada. No momento em que o porta-ferrolho termina seu curso para frente, ele o empurrará para baixo. Aqui temos o único ressalto de travamento e você vê essa oscilação. Basta travá-lo e destravá-lo. A superfície de travamento dentro da arma é esta. Como você pode ver, apesar do funcionamento estranho, na verdade é muito simples. Como arma sabe de uma coisa, agora podemos montá-la novamente. Colocamos o porta-ferrolho com o próprio ferrolho na arma. Aqui está, pressionando um pouco para dentro, o cão ajuda a empurrar o conjunto para frente, porta-ferrolho e ferrolho, junto com a mola de recuperação. Agora colocamos aqui na outra guia da mola a tampa superior. Mas vamos um pouco mais para frente. E na posição intermediária, mais ou menos, aqui estamos, podemos recolocar este elemento, aqui está. Vamos ver se funciona. Bizarro, diferente, mas lindíssimo, vamos testar. E aqui estamos nós, de novo, de volta ao stand de tiro SEAD espessa, onde finalmente vamos testar este maravilhoso AG-42B. O Ljungmann é realmente diferente. Como vimos, ele tem um manuseio bastante incomum e hoje vamos tentar não cortar nossos dedos. O carregador já está com as munições, vamos puxar o ferrolho, puxamos para trás, já alimentamos uma bala, vamos lá. E
como vocês podem ver, acabamos as balas. Então, primeiras impressões. É surpreendentemente dócil no uso, é um pouco pesado, mas extremamente bem equilibrado. Vou te dizer. Os aparelhos de mira são bonitos, bem visíveis. Eles lembram um pouco, de certa forma, os do Carl Gustav, mas o último Carl Gustav, o M38, o resto a gente já viu no canal. Eu diria que ele lida muito bem com essa munição. Não sei o quanto realmente o cano perfurado, o compensador, como chamamos, pode ajudar a fazer isso. O gatilho é duro, mas é o que eu espero de uma arma militar. O Ljungmann é uma daquelas fuzis semiautomáticos que, por não ter visto a guerra, acabou sendo um pouco esquecida. Não foi produzido em grande quantidade, mas em alguns aspectos seu design é muito competitivo em relação aos populares da época. Penso no Garand ou no SVT que vimos recentemente. Obviamente, na minha opinião, o grande defeito que o torna bastante estranho é a manipulação da arma. Agora que o carregador está vazio, ele não fecha. Agora, eu não quero prender a mão nisso, então para recarregar podemos remover o carregador. Como vimos, o carregador é bem complicado justamente para você não perdê-lo. Vamos carregar, vamos tentar de novo. Olha como ele treme. Você sabe que está fazendo uma coisa estúpida? Você sabe que não deve fazer isso? Eu faço isso pela ciência. Pela ciência, morre-se como herói. Olha que se vence tendo esperança. Obrigado, senhor assistente 2. Ainda é difícil fazer com pente. Obrigado. Ah, não se move nem um centímetro. Do ponto de vista do recuo entre o sistema a gás, o peso da arma, bem, o fato de que os sistemas de ação direta por gases não têm aquelas peças em movimento, massas em movimento e aquele compensador, galera, ela não sai do alvo. Tem menos recuo que um SKS. Sabe do que me lembra? Do FAL, quando o FAL está bem regulado. É incrivelmente suave. Eu já tinha ficado surpreso com o SVT, mas esse aqui é ainda melhor. Caramba, os suecos fizeram uma bela arma. Coloca o carregador aí. Com a tampa? Não, direto. Pega as alavancas. Vai em frente. Essas, não, as de trás. Isso, as de trás. Vai em frente. Para trás. Pronto. Já chega? Sim. Avante ao centro contra os extremismos opostos. Ok. Ok. Era un po' piccola. Il letto bellissimo. Bellissimo. Potrebbe essere utile. Eles chegaram, não depois. Não ficou aberto. Às vezes fica, às vezes não, depende de como você colocou o carregador, certo? Como se puxa para trás, para frente. Para frente, veja se fica aberto, depois para trás. Não fica aberto. Acontece, aqui estamos com outro carregador, como sempre não carrego colocando as mãos ali. Também prefiro não fazer isso sem o pente, porque o fechamento deste ferrolho realmente assusta. Quer dizer, se o Garand machuca, este aqui corta sua mão. É realmente muito perigoso nesse sentido. E eu gosto das minhas mãos. Elas são muito bonitas. Eu preciso delas. Então vamos inserir o carregador direto e carregar.
Obrigado. Obrigado. Por que você não trava aberto? O que estamos errando? Não trava aberto. Ah, não tem problema. Vamos remover o carregador. Vamos colocar no bolso. Ok. O que dizer? A manipulação dessa arma é estranha. Quer dizer, não me vem à cabeça outras armas a não ser aquelas que derivam diretamente dessa. Spoiler. Que operam dessa maneira. Como fuzil de batalha semiautomático dos anos 40, achei muito interessante. Não é o Garand, que continua sendo certamente a arma superior daqueles anos no que diz respeito aos fuzis semiautomáticos de plena potência. Mas vou dizer que não é nada ruim. Com certeza gostei mais dele do que do SVT. Isso sem dúvida. E obviamente para nós entusiastas de armas, o peso na história das armas de fogo que esse sistema tem. O sistema a gás, sendo citado diretamente, como dissemos, por Eugene Stoner, cujo sistema Stoner é justamente uma melhoria desse sistema, é muito importante. Um fuzil bizarro, mas gostamos de coisas bizarras. Obrigado por assistirem, como sempre são vocês que fazem esses vídeos. Vocês, assim como o dono desta arma, que veio hoje aqui ao Campus Sierdi, especialmente para me deixar testá-la. Se tiverem armas interessantes, me escrevam. Estou gravando este vídeo na marca de 100 mil inscritos, agora os números não são o meu objetivo. Eu faço esses vídeos porque, antes de tudo, eu me divirto muito atirando e testando várias armas diferentes. Mas não nego que esse trabalho de youtuber que se reflete nos números, bem, é divertido. Eu gosto e os números ajudam muito. Ajudam basicamente a ter mais visibilidade, mais visualizações, o que ajuda a conter os custos. Vir aqui neste campo para fazer essas gravações. Se vocês quiserem apoiar o canal dessa forma, considerem também se inscrever, deixar um like e um comentário. Se quiserem apoiar ainda mais o canal, vocês sempre podem se tornar membros para ter acesso a conteúdos exclusivos, ou até comprar as camisetas para exibir, por exemplo, no próximo ELS. Da minha parte é isso. E nós, como sempre, nos vemos na próxima.